Olá, tudo bem com você? Que bom que estamos juntos a partir de agora no Conversa com a Fonte. E o nosso convidado de hoje tem muita história para contar. É o jornalista, escritor e editor Fábio Campana, que tem no currículo ainda várias assessorias de comunicação no governo do estado, na prefeitura, coordenação de campanha política, e ele vai contar tudo isso para a gente. Para nos ajudar na entrevista está aqui o jornalista Rodrigo Roberto José da Silva, que pouca gente conhece, mas conhecido como Zé Beto, esse sim, muito conhecido em Curitiba, que tem um blog e faz muito sucesso com o blog que escreve, principalmente com as notícias políticas e notas de atualidades. Eu vou começar o programa fazendo a primeira pergunta para o Fábio Campana. Fábio, quando é que você descobriu que era jornalista? Bom, meu primeiro emprego na vida foi como radialista, como jornalista em Foz do Iguaçu, aos 13 anos, e desde então é o que eu sei fazer. A única coisa que eu aprendi a fazer foi escrever. E como não tinha outra maneira, o jornalismo parece que foi a forma também de sobreviver. Não sei fazer outra coisa. E você foi aprimorando isso, né? Até você chegar, digamos, nos pontos mais altos que um jornalista pode almejar, chegar a secretário de comunicação, coordenar campanha. Como é que foi essa evolução na sua vida? Eu não acho que o ponto mais alto que um jornalista possa chegar é ser o secretário de comunicação, desculpe. Um deles? Eu acho que o ponto mais alto é outro, né? É ser um grande jornalista, um bom jornalista mesmo. Eu acho que as ocupações no governo não fazem parte da carreira do jornalista. Eu estou convencido disso hoje, mas como passei com muitos mestres, aprendi muito em redações, desde a primeira e a vida toda. Aprendi com pessoas, eu estava dizendo aqui, com o Renato Scheitz, me ensinou a escrever muito, corrigia meus textos, tinha as regras deles. Elimine todos os advérbios de modo, então, jogue no lixo. Adjetivos só quando absolutamente desnecessários, ordem direta, todas essas regras eu aprendi com o Renato, depois aprendi com Mussa José Assis, aprendi com Maza, lendo Maza, aprendi com pessoas, aprendi até com o Zé Beto, eu leio lá, de vez em quando eu fico com inveja de alguns textos que o Zé Beto faz, algumas sacadas, alguns botes, eu sou assim, tenho muita inveja com admiração, e aprendi lendo. Eu acho que leio muito, é um vício desde a infância, me ajudou muito. Você disse que não chegar a secretário de comunicação não é o cargo mais alto, mas ter o poder que um jornalista tem como secretário de comunicação é bom. Você gostava disso? Gostava, e era outra época. Havia outra relação entre a comunicação e a imprensa. Havia uma outra ordem de coisas que transformava o cargo num cargo importante. Primeiro que eu fui secretário num período de redemocratização, né? Período de abertura, que as relações com a imprensa, de governo com a imprensa eram diferentes, né? Mas é uma experiência interessante, muito interessante, principalmente porque te ensina a desconfiar sempre da verdade oficial. Eu posso dizer isso. Aconselharia todos os jornalistas a terem esse cuidado. Zé Beto. Você também é considerado um grande político nas relações. Você é uma pessoa... Onde você, não é aprendeu, onde é essa formação que você cativa, principalmente políticos? Vamos falar aqui as fontes, né? As fontes sempre te procuram, não é ao contrário? Minha formação política começa muito cedo, Zé Beto. Eu fui militante de partido desde os 12 anos. Do Partido Comunista. Do Partido Comunista, em Foz do Iguaçu ainda. Me reunia com os velhos comunistas, que levavam os mais jovens e tal, para ouvir a rádio de Moscou às 6 da tarde. Né? Ficava o velho Vidal procurando a sintonia, e a gente ficava ouvindo e tinha aquelas discussões enormes sobre política. Isto me ajudou. Era um partido comunista menos xiita, mais aberto, que exigia leituras.
você não podia fazer parte do partido sem estar disposto a ler o Machado, a ler os grandes. Daí, uma experiência política, né, que veio se acumulando. Fui dirigente estudantil, fiz teatro nesse período. Há toda uma experiência da minha geração, porque a minha geração é marcada por isso. Uma ideia de que poderia mudar o mundo. Daí onde entra também nisso a parte da cultura, né? Que você tem livros, você cativa, ou você vai atrás muito disso. Tudo o que você faz, a gente, até nos textos mais, a gente vê que você tem uma preocupação com o texto e você tem uma bagagem cultural muito grande. Isso, né, ajuda. Porque até voltando um pouco lá, né, essa coisa de cativar, né, tudo bem que você tem experiência política, né, mas acho que é um dom da pessoa, né, de fazer, ainda mais nesse meio político, né, que é uma coisa, não vamos dizer assim, mais praticada do outro lado da lua, né. Vou ser franco, se vocês permitirem, gostaria que esse dom fosse mais eficiente com as mulheres do que com os políticos. Mas acho que a arte de conversar, de envolver, é claro que você desenvolve também com a tua formação e convivendo com gente, né? Convivendo com gente com quem é bom conversar. Tive mestres, tive pessoas maravilhosas com quem eu convivi, né? Você já perdeu a linha alguma vez? Muitas. Público? Muitas. Hoje eu sou um homem zen comparado ao que eu era nos anos 70. Eu fui stalinista, convicto, acreditava que a autoridade deveria ser central, e neste caso aqui era eu o centro, claro. Coisas que me parece que foram falta de inteligência e reflexão, né? E perdi muitas vezes a linha. Acho que fui um homem muito autoritário, realmente. Essa revisão faço hoje. Quem foi o primeiro político com quem você trabalhou? Qual foi o primeiro que te chamou para trabalhar ao lado dele? Ou como é que você começou a tua vida na política do Paraná? A minha vida política no Paraná começa com o PC, com o Partido Comunista. Mas a pessoa? Com os políticos, os grandes políticos. Do andar de cima, né? Eu sempre estive ligado à oposição ao regime militar. Começou com o PMDB, então? Comecei sempre. Com Richa? Com o MDB, não. Antes do Richa, com um MDB que era um pouco mais à esquerda, o Alencar Furtado, essa gente. A tendência popular dentro do PMDB, que na verdade era uma expressão do PCdoB, o partido ao qual eu fazia parte naquela época. Era a tendência popular. E na tendência popular existiam alguns políticos mais chegados. O Heitor Alencar Furtado, com quem eu fiz uma longa viagem à Albânia, e figuras assim. Você e o Manfredini? Não, foi muito antes do Manfredini. Bem antes. Mas não escreveu o livro? Não, porque eu escrevi sobre essa experiência, porque para mim foi uma experiência diferente da experiência do Manfredini. Foi uma experiência dolorosa. Muito dolorosa, né? Uma experiência que abalou minhas convicções até então. E quando começaram as coordenações vitoriosas em campanhas políticas? Depois de algumas derrotas. Eu coordenei algumas campanhas do PMDB que foram derrotadas. Nesse meio tempo fiz algumas viagens ao exterior, fiz alguns pequenos cursos, todos sob a égide do partido, mas que me foram de grande valia. Um deles feito, inclusive, em 80, com o PC francês equivalente ao PC do B daqui. Aprendi muita coisa. Mas perdemos várias eleições. E quando vencemos, não esperávamos a vitória, que foram aquelas eleições já na decadência do regime, a crise econômica,
que leva o PMDB a eleger todos os seus. Teve candidato a deputado federal que se elegeu com 1.000 votos na época, porque faltou gente para compor a chapa toda. Elegeu-se aquele senador, lembra dele? Leite Chaves. Leite Chaves, né? Que fez a campanha dele com uma caixa, um engradado de cerveja e um coati que ele levava para chamar a atenção. Um corneteiro que tocava, chamava o povo, ele subia naquilo e fazia discursos. Com a maior disfarçatez do mundo, e uma coisa impressionante é que se elegeu, né? Essa foi a história do PMDB. Não fomos tão responsáveis pelas vitórias que vieram depois. Era crise, era uma população insatisfeita. E aí veio a campanha do Richa. Foi uma campanha difícil. Primeiro a campanha ao Senado, que o Richa só levou porque tinha, na época você tinha sublegenda, o Richa não foi o mais votado, né? E com a ajuda dos votos que em Curitiba o Enéas Faria teve, ele acabou sendo o senador, o que o qualificou para ser o candidato a governador. Aí eu participei da coordenação já da campanha do Richa. O senhor teve convivências boas também, até onde a gente conhece, com o ex-governador Álvaro Dias, senador Álvaro Dias, e também com o ex-governador Mário Pereira, né? E teve uma turbulência com o senador Roberto Requião. O senhor podia falar antes da turbulência desse relacionamento que o senhor teve com Álvaro Dias e com Mário Pereira? Eu tinha feito a campanha do Requião para a prefeitura e tivemos uma vitória que ninguém esperava contra o Jaime Lerner, que é uma figura que eu gosto muito, respeito muito, na época o adversário. Vencemos essa eleição em Curitiba por uma margem pequeníssima de votos, na época 11.000 votos. E o Requião assumiu, eu fui secretário de comunicação dele por alguns meses e o Álvaro e o partido, o PMDB, na época, me convidaram para ser o coordenador da campanha do Álvaro Dias. E aí se inicia uma relação com o Álvaro, em que eu fui secretário de comunicação dele, até o final do governo dele, saí para coordenar a campanha do Requião, que era o candidato do PMDB, a campanha de 1990, aquela do Ferreirinha. Sim, nós já falamos do Ferreirinha, no próximo bloco a gente dedica ao Ferreirinha. A relação com o Álvaro foi uma relação de muito respeito. Eu não vinha de um grupo que fosse realmente ligado ao Álvaro, eu vinha de outro grupo. E dentro do governo do Álvaro, todo mundo sabia, eu brigava também para ajudar a consolidar a candidatura do Requião como sucessor do Álvaro. A gente comete equívocos. E foi o que aconteceu, o que me rendeu muitos desafetos que pretendiam a mesma coisa. Mas o Álvaro, do ponto de vista da comunicação, foi bem sucedido, sempre teve, mas não se candidatou ao Senado. Achou que devia ficar até o fim, porque tinha um candidato que, na verdade, era muito fraco no interior, que era o Requião. E o vice do Álvaro não apoiava o Requião, era do grupo do José Richa, que então era candidato adversário do Requião, e o outro era o Martinez, José Carlos Martinez. Quem era o vice do Álvaro na época? Era eu lembro. Que ele não quis sair, né? Não quis sair, não. Ele chegou na hora H, O Álvaro não foi. Não saiu para o Senado. Ele era presidente da Copel, assumiria... Ari Queiroz. Ari Queiroz. Obrigado. Eu tenho um Alzheimer pequeno, mas o Ari Queiroz. E o Ari Queiroz, belíssima pessoa, adiantou-se e passou a compor o seu governo, inclusive com desafetos do Álvaro Dias. O Ari tinha uma relação também
direta, ele era casado com uma sobrinha do Aníbal Cury, que apoiava a candidatura do José Richa no primeiro turno. E o Álvaro percebeu que, entrando o Ari não escondia que faria um governo que apoiaria o adversário do Álvaro, então, e que isso poderia representar uma desconstrução da imagem dele e do seu governo. Ele resolveu ficar até o fim. Acho que se o Ari não tivesse pressa, assumiria e mudaria o curso da história. Você acha que foi algo parecido com o que aconteceu com o Requião Pessutti? Porque o Pessutti ficou vários anos junto e tal, e de repente virou inimigo assim por um ano de governo. Não acho. Acho que é diferente. Acho que o Ari estava numa posição realmente adversária do Álvaro. Né? No caso do Requião, vocês podem perceber que o Requião, quando sai do governo, assuma quem assumir, ele passa a ser a oposição. Ele passa a ser a pedra e o cara que está lá é a vidraça. Ele fez isso com Maurício Fruit, que era o seu antecessor, fez com o Lerner, que o sucedeu na prefeitura. Fez isso com o Pessutti. Fez isso com o Mário Pereira. Entende? Por quê? Porque assim o Requião se resguarda e se coloca numa posição em que todos os equívocos e erros do governo dele, ele repassa para o sucessor. Fez isso com todos. E ele não tem nenhum pejo de fazer isso. Eu vou pedir licença para você, a gente vai para o intervalo. No próximo bloco nós vamos falar sobre o Ferreirinha e sobre a campanha ao governo do estado de 1990. É só um minutinho, Conversa com a Fonte, já volta. O Conversa com a Fonte está de volta. Hoje trouxemos aqui o jornalista Fábio Campana, jornalista, editor, escritor, e também o jornalista Zé Beto, que gostaria de já começar esse bloco fazendo uma pergunta para o Fábio. Zé, à vontade. Você foi secretário de comunicação e hoje, claro que tinha relação com os chamados órgãos da imprensa, mídia, né? E hoje está numa posição ao contrário, você é dono de uma revista. A tua relação com esses órgãos de imprensa que a gente tem, né, que a gente, pelo menos de ouvir falar, né, muitos dependem de governo, quer dizer, ficam, né, na orelha do secretário, né, para receber verba, essa coisa toda. Isso era uma coisa. E agora você está numa outra posição. Você tem que ir na orelha dos secretários também, até para manter a tua publicação, que é uma coisa que você gosta muito? Olha, eu vou falar das duas coisas. Certo. Primeiro, eu estou convencido, depois da minha experiência lá, e depois que os bons jornais não dependem do governo, eles sobrevivem. Um exemplo era o Estado do Paraná, que eu acho que era o melhor jornalismo feito na época, e que sobreviveu a tudo que vocês possam imaginar de um governo, não só adversário, mas um governo que ainda tinha os instrumentos de censura, de pressão política, poder de polícia e tudo mais. Sobreviveu o Estado do Paraná. A minha relação com a imprensa na época, eu acredito que era uma relação diferente, é claro. É claro que os órgãos de imprensa se comportam como empresas. E é claro que elas querem o governo como anunciante. Mas não é só isso. Ser apenas anunciante não te garante absolutamente nada. Ou você tem os fatos, ou você tem a informação privilegiada, ou você não terá absolutamente espaço na imprensa, né? Na boa imprensa, na imprensa que realmente interessa. Hoje, eu tenho uma revista, é uma dificuldade para mantê-la. Não tenho tido necessidade de assediar aí os secretários, o governo, as coisas têm vindo normalmente. Algumas vezes tenho anúncios privados que ajudam muito. Agora, a revista é, antes de tudo, hoje, do ponto de vista da editora,
ela ajuda a sustentar a editora e a edição de livros. Este é o meu... Mas você acha que... Uma observação. O doutor Rosinha, deputado doutor Rosinha, no final do ano passado, metade do ano passado, disse que a sua editora prestava serviços à Assembleia enquanto você era funcionário da Assembleia. Como é que você respondeu essa situação? Como é que... Ele fez uma denúncia e ela não é verdadeira. Ela ele não aprovou. Está aí, a denúncia está feita. Até agora não aconteceu absolutamente nada. Não houve apuração? Nenhuma. Estou aguardando. Eu, há muito tempo, tenho uma pendência com a Assembleia. Eu quero a minha aposentadoria na Assembleia, a qual já tenho direito há algum tempo. Estou licenciado, não estou trabalhando nem recebendo da Assembleia. Não me aposento porque eu quero um direito que a Assembleia discute e me dá. Eu quero a minha aposentadoria como secretário de Estado. Eu fui durante tempo suficiente, numa época em que esse direito me é devido. Há uma discussão com a Assembleia. A discussão com a Assembleia, naquela época em que eu travei desde quando travei essa discussão, dependia de disposições políticas, né? Tanto é que a Assembleia aposentou centenas de pessoas até irregularmente. E a minha aposentadoria não saiu. E você concorda com essas aposentadorias de Quais? Governadores, de secretários? Você acha que é correto? Olha, eu não tenho nada contra isso. Acho que governadores precisam de uma aposentadoria do tipo, principalmente se não voltarem à ativa. Porque o governador, o presidente da República, eu acredito que não podem voltar a trabalhar em que empresa vão trabalhar. Nós temos ex-governadores trabalhando em empresas, defendendo interesses de empresas. Não acho que seja correto. E como você encara até, né, o tipo de comentário sobre esse emprego teu na Assembleia, que você nunca trabalhou, nunca esteve lá? Não, eu primeiro trabalhei na Assembleia, estive lá, melhorei a biografia de centenas de deputados e posso provar. Escrevi discursos para uma batelada deles, alguns mal lidos, mas eu escrevi os discursos. Continuei trabalhando durante todo esse período. Fiz exatamente o que sempre fiz, como redator. Sou da carreira de redator. Agora, trabalhei muito sem estar na Assembleia, que é outra coisa. Por quê? Porque a Assembleia nunca teve um local decente para que a gente pudesse trabalhar naquela época. Porque a Assembleia não tinha os dicionários que eu tenho, não tinha as fontes que eu preciso ter para produzir qualquer coisa. Eu produzia normalmente discursos de grande expediente, que são discursos de mais de 1 hora, né? Eu trabalhei muito assim, mas trabalhei muito na Assembleia e posso provar. E tenho testemunhas, tenho os Uma deputados... outra coisa que eu queria saber, você tem noção, né, de que a sua figura, já se transformou numa espécie de mito, que as pessoas têm medo até de brigar com você? Isso inclusive os políticos? Não sei, não tenho essa Ou você dimensão. aprendeu nos seus cursos lá fora como se portar diante disso? Confesso que alguns jornalistas não quiseram vir somar a gente aqui no estúdio. Veja bem, vamos deixar o Fábio de lado. Existe esse... Que é uma tremenda bobagem. Você conhece essa sua fama? Olha, provavelmente não convivo com esses jornalistas, eu não tenho notícia deles, né? Eu convivo com outros jornalistas, talvez conviva mais com os da minha geração, que os de uma geração anterior que já estão aí há muito tempo,
né? Tenho conversas diárias, 2 ou 3 vezes por dia com o Maza, por exemplo, né? Trocamos figurinhas com o Haroldo Murat, converso também com jornalistas novos. A editora vive recebendo jornalistas mais novos que vão lá. A gente faz, inclusive, algumas oficinas de escrita e de coisa que reúne essa gente. Acho que devo ter desafetos, né? Eu tenho um texto que escrevi que prezo muito meus inimigos. Modéstia à parte, eu tenho muitos inimigos, tantos que não conseguiria contá-los. É verdade, mas disto eu tenho noção. Mas isso não é um pouco Agora, os sadismo, inimigos não, importantes para mim são inimigos, como eu digo ali, inimigos com quem eu acho que vale a pena brigar, discutir. São aqueles que detêm o poder, um determinado tipo de poder. Mas isso é parte da minha formação e talvez da minha personalidade. Não é um pouco de sadismo você gostar, inclusive, de ter esses inimigos? Inclusive, esse texto é um texto... Não, eu tenho uma opinião sobre isso. É um texto de amizade aos inimigos. Não, eu tenho uma opinião sobre isso. Eu não confio muito, Erivelto e Zé Beto, em pessoas que não têm inimigos adversários. Eu acho que as pessoas que não têm inimigos, não têm adversários, estas sim não têm posições. Ou não tem opiniões. É uma opinião, é uma posição minha. Eu desconfio muito daquele cara que é amigo de todo mundo, que é o cara que passa a vida, né, sem nenhum confronto, sem confrontar nenhuma ideia. Eu, às vezes, compro algumas paradas. Agora mesmo estou achando que a Fundação Cultural deve voltar para o prédio antigo, por respeito àquela coisa, a uma história. A burocracia transferiu para um enorme loft, cheio de espaços, de coisa. E eu não quero saber da burocracia na cultura. Cultura, eu espero que tenha atividade cultural. Burocracia é um horror. Aí dizem que aquilo lá era necessário para instalar, porque a informática exigiu. A informática diminuiu espaços. Olha aqui na televisão, eu lembro das máquinas. Pô, né? Então, pegar essas coisas, essas disputas... Deixa eu só fazer uma perguntinha. Você se sente melhor quando você escreve e você é mal? Por exemplo, quando você escreveu para o Miguel Sanches Neto, uma pancada... Não escrevi para o Miguel, exatamente. Tanto é que apareceram 128... Sem nome, né? 128 pessoas que se identificaram, acharam que era para elas, né? Tem um cidadão hoje instalado em Brasília que jura que aquilo é para ele. Era para ele? Era para ele, ficou irritadíssimo, né? Eu acho que aquilo vale para muita gente. Eu já tinha esquecido, inclusive, da existência desse rapaz, que Deus o tenha. Né? Campana, nós falamos no bloco anterior da campanha de 1990, para quem não conhece, em 1990, Roberto Requião e Martinez estavam disputando o segundo turno, e na campanha, no programa de televisão do Requião, apareceu um pistoleiro na região de Foz do Iguaçu, que disse que era um pistoleiro da família do Martinez, que tinha matado várias pessoas e tudo mais. Apareceu que era o famoso Ferreirinha. E pouco depois descobriu-se que esse Ferreirinha era uma farsa e tudo mais. Quem foi o autor do Ferreirinha? Foi você? Fui eu. Hoje não faria. O que não justifica absolutamente nada, né? Dizer que hoje não faria. Fui eu, acreditava que a vitória naquela eleição era uma vitória política fundamental. Ainda vivia uma época em que eu acreditava que os fins justificavam os meios, o que não é uma coisa de comunista, isso são os jesuítas que criaram. E eu achava que aquele personagem daria melhor visibilidade para uma situação que era verdadeira. Vamos deixar claro. O programa também apresentou vários testemunhos de pessoas reais, existentes, com endereço, com tal, que confirmaram tudo aquilo que aconteceu. Mas não contra o deputado José Carlos Martinez. Contra o deputado José Carlos Martinez. Contra o pai. Contra a empresa da família, né? Contra a empresa da família.
O depoimento do Ferreirinha foi feito antes, foi divulgado antes na imprensa, integralmente. A família Martinez não se... Ele foi divulgado na imprensa como um balão de ensaio? Não, eu Foi divulgado no estado de São Paulo, não foi? divulguei para ver quais eram as reações. Uma tática que eu sempre usei. Vamos ver como reage. Vamos colocar aqui na mesa nenhuma reação. Pelo contrário, como eles acredito que eles pensavam que já tinham vencido as eleições e não iam dar bola para aquilo. Pois então, aquilo foi um dos fatores, apenas um deles, que levou à derrota do Martinez. Há outros que eu considero muito mais importantes. Eles não souberam responder também O fato deles não terem respondido porque achavam que tinham ganho a eleição foi o erro. Eu acho que esse tipo de ataque para um político que tem vida pública, está disputando eleição, tem que ser respondido imediatamente. Primeiro. Segundo, o Martinez tinha ficado de salto alto, já estava governador, já tinha nomeado o secretariado, já tinha feito tudo antecipadamente. E o que aconteceu? Ele adquiriu desafetos muito grandes. De onde vem outro fator que o derrotou? Ele rompeu naquele momento com o senhor Tony Garcia, que me foi apresentado pelo Requião, na casa do Requião. O Tony Garcia era quem tinha vínculos e ligações com os principais financiadores do Martinez. E ele rompeu com o Martinez e passou a trabalhar pelo Requião. Naquele momento, foi o que aconteceu, foi outro fator. Mas o mais importante mesmo foi a decisão do Collor, estão lembrados, sobre a agricultura, de eliminar os subsídios, mudou todo coisa e os agricultores aqui no Paraná entraram em desespero. Me conte uma coisa, e quanto tempo depois você fez o meia-culpa? Como? Isso é recente? O quê? Você negou muito tempo Ferreirinha e depois passou a admitir? Porque aí você ficou com a fama de ser uma pessoa que cria essas coisas. Querendo você ou não, que cria fatos. Vamos deixar para responder essa pergunta depois do intervalo? Podemos. Não saia daí, o Campana já volta respondendo essa pergunta. Conversa com a Fonte já volta. O jornalista Fábio Campana é o convidado de hoje do Conversa com a Fonte. Também está aqui o Roberto José da Silva, jornalista Zé Beto. Os dois são blogueiros, jornalistas. Campana, você respondeu a pergunta do Zé Beto. Quanto tempo levou para você fazer o meia-culpa do Ferreirinha? Não, levou muito tempo. Enquanto eu tive a convicção de que o importante era estar no poder, porque faríamos o correto, o certo, nós tínhamos a verdade e a razão, coisa que hoje eu acho que é a atitude de uma boa parcela do PT diante dos eventos que são colocados sobre o PT. Eu compreendo que eles tenham essa posição, mas acho absolutamente incorreta, errada. Eu não tinha nenhum problema. Eu passei a refletir sobre isso muito tempo depois, bastante tempo depois. Em campanha eleitoral. Agora, eu sempre separei. Sempre volta, inclusive. Eu sempre separei. As campanhas eleitorais, a propaganda, e eu fui publicitário há muito tempo, a propaganda é uma coisa, o jornalismo é outra. Nunca exerci jornalismo enquanto estava em governo. Nunca fiz isso. E como propaganda eu achava que era necessário criar algo mais forte, algo que um personagem que pudesse dizer tudo aquilo com outra força diante das câmeras, para a televisão. Eu não disse absolutamente nada disso ao Requião. O Requião não sabia dessa história, porque se ele soubesse, ele atrapalharia. Quem sabia? Quem sabia? Eu sabia. Algumas pessoas que trabalhavam comigo sabiam.
O Luiz Cláudio Romanelli sabia, trabalhava comigo na campanha. Né? E arrumamos um avião. O governador na época, o Álvaro Dias. O Álvaro Dias, eu acho que sabia. E nenhum deles disse, mas isso pode virar uma faca de dois gumes? Não, eu apresentei o programa para o Requião um dia antes de ir ao ar. Disse, nós mostramos para o jurídico isto. Também? Hã? Para o jurídico também? Naquela época não tinha jurídico. Nem tinha jurídico, né? Tinha. Porque hoje é jurídico, hoje, né? As campanhas jurídico. Tinha jurídico e o jurídico disse, vamos perder dias de coisa. E perdemos. Eram apenas 17 dias e quando o programa foi apresentado, no dia seguinte foi tirado do ar e apresentado. E 3 dias sem programa do Requião no ar. Resultado. 3 dias depois eu coloquei de novo no ar. A gente tem 10 minutos. Só para depois disso, o governador eleito, o Requião acabou sendo eleito e 6 meses depois vocês estavam rompidos. Foi isso que aconteceu? Eu resolvi decidir sair do governo, porque primeiro eu não me sentia bem no governo Requião, primeiro. Fizeram algum remorso pelo Ferreirinha? Não, nenhum, nesse momento não, nenhum remorso de nada. Eu achava que tinha feito o correto, assumi todas as responsabilidades. Só eu e o Almir Feijó fomos condenados, que é um publicitário, muito talentoso, que está aí até hoje. Todos os demais que tinham participado ficaram de fora. Eu fui condenado, o Almir também. Isso já andou, já recorremos, obtivemos vitórias em outras instâncias tal, e a coisa desapareceu. Diga, Zé Beto. Só que você falou, um pouquinho de tempo atrás, que você primeiro colocou na imprensa. E aí, ao mesmo tempo, você fala assim, não, porque a imprensa é uma outra coisa, mas aí você manipulou a imprensa também. Você colocou a matéria no jornal Estado de São Paulo, que eu me lembro, né? Reportagem do Bessa, né? Que hoje é colunista. É verdade. E na época eu acreditava, Zé Beto, piamente que manipular a imprensa fazia parte do processo. Eu estou dizendo que eu, pessoalmente, não fazia o papel, por exemplo, ser um colunista, defender coisas na imprensa e trabalhar aqui. Eu estava aqui e manipulava a imprensa. Sem dúvida fazia isso. E hoje acho detestável ter feito isso. Hoje, falando em hoje, como é que você analisou a última campanha para a Prefeitura de Curitiba? Qual foi o erro do candidato Luciano Dutti e qual foi o grande acerto do candidato Gustavo Frutti? Bom, eu acho que o Luciano Dutti começa a perder a eleição 2 anos antes. Quando ele assumiu a prefeitura, ele teve um tempo, 1 ano e pouco, para ser apresentado à população de Curitiba como prefeito. Isso não foi feito, tanto é que quando ele lança sua candidatura, a primeira pesquisa demonstra que a maioria não o conhece, não sabe que ele é prefeito, não sabe o que ele fez. Né? Eu acho que aí começa a dificuldade dele. E ele sai candidato, sem ser conhecido, contra adversários que tinham passado recentemente por majoritárias ou por grandes eleições a deputado federal, que é o caso do Ratinho Júnior. E o Ratinho Júnior, com uma grande exposição, o Gustavo Frutti tinha feito, teve uma votação em Curitiba estrondosa. 70%, né? Começa aí. Segundo, a condução da campanha dele eu acho absolutamente equivocada. Né? E muito tempo também, né? Isso também atrapalha hoje em dia. Depende se o ator é ruim, a coisa é complicada. Mas eu acho que... Olha, os programas do Luciano Dutti existiam, para você ter uma ideia, os 6 programas iniciais estavam prontos há muito tempo antes de começar a campanha. Né? Eu acho que foram programas
frios, feitos, né, parecem aquelas reportagens feitas para entrar no sábado quando não tem nada para mostrar, não tem nada acontecendo, põe aquela da saúde, põe aquela, entende? E Ratinho Júnior não subiu mais porque ele já estava no teto dele? O Ratinho Júnior estava no teto dele e todos sabiam disso, todas as pesquisas mostravam isso e todas as pesquisas mostravam que ele perderia a eleição para qualquer um dos dois candidatos. Isso indicavam as pesquisas. Por quê? Porque ele não conseguiu superar um teto, né? Porque a imagem dele não construiu a ideia de um administrador capaz, a associação dele com a imagem do pai muito boa para a população na periferia que adora o pai, mas nada eficiente para a classe média que multiplica a opinião. Você não acha Agora, o Dutti perdeu por 4 mil votos. Você não acha que houve uma soberba do grupo, do comando do grupo do Dutti, quer dizer, do governador Beto Richa, achando que poderia eleger qualquer um, né, como fez o Lula com o Haddad em São Paulo e tal, né, e não tinha o personagem, né? Você tinha uma pessoa ali que não tinha carisma. Claro, e depende disso. E diante disso, como é que você vê 2014? Porque na realidade isso daqui é 2014. Agora, e a vitória do eu Gustavo, acho que né? existia tempo suficiente para compor isso, entende? Para melhorar, inclusive, a dicção, a apresentação. Foi 1 ano e meio para fazer isso. Eu acho que o Dutti é um homem inteligente. Ninguém chega onde ele chegou sem ser uma pessoa trabalhadora. E o Gustavo, que quase perdeu a eleição e acabou virando a eleição. O Gustavo ou o Dutti ganhariam a eleição, qualquer um dos dois ganharia a eleição do segundo turno. Por quê? Porque havia um limite. A votação do Ratinho estava represada nos 30 e pouco por cento. Repete a mesma situação de outros candidatos com perfil parecido, como Simões, lá atrás, que chegou a isso, a 32%, que é o que a população de Curitiba dá a candidatos de corte absolutamente, digamos, popularesco, populista, sempre deu, historicamente. Não mudou nada. O Ratinho não é uma novidade absoluta. Ele repete o que outros fizeram, de uma maneira, com estilos diferentes, mas é a mesma coisa. Agora, o Dutti teve oportunidade. Eu acho que a marketagem do Dutti errou muito, né? Eu acho também que há marqueteiros ótimos é que nem general de desfile, general de parada militar. Putz, uma beleza, não tem adversário, não tem nada, o desfile sai que é uma maravilha, os cavalos brancos, a banda, o pessoal marchando direito. E agora? Agora, general para batalha é outra coisa, e neste caso, batalha. A marketagem achou que não tinha que continuar o confronto com o Gustavo Frutti. E as pesquisas mostravam que o Dutti caía no centro, na Matriz e no Boa Vista, todos os dias, e que o Gustavo estava subindo. Era uma questão de tempo. Eles apostaram que não iria dar tempo e já tinham feito programado os 10 programas do segundo turno. O Gustavo Frutti em 2014, como é que você vê o quadro? O Gustavo Frutti em 2014... Qual vai ser a posição dele nessa eleição? Ele tem compromisso absoluto com o PT, com a Gleisi Hoffmann, com o Paulo Bernardo, com os ministros, que foram os que viabilizaram a candidatura dele, não adianta dizer que não. E eu acho que ele é um homem de cumprir a palavra. O senhor acredita em Requião em 2014? Não. Eu acho que o Requião não tem hoje nem o controle do partido e dificilmente terá. Tem uma pergunta. A gente estava falando antes do programa começar sobre as lideranças. Né? Você acredita que o Requião é o último grande líder da política paranaense? Não. Estou dizendo que ele ainda é. Não acredito. Eu acho que o Requião é resultado de um período de certa escassez de lideranças. O Requião, vocês podem ver, nunca teve adversários novos
e eficazes e coisas. Houve um equívoco do Jaime Lerner, quando a novidade era o Beto Richa, candidato contra o Requião e o Álvaro. O Jaime, mal aconselhado, resolveu apostar tudo no Álvaro. E aí ficaram dois, acabou o Requião vencendo no primeiro turno, passando o Requião e o Álvaro para o segundo. Naquele momento, o Beto Richa já era novidade. Venceu em todas as cidades grandes do Paraná. Perdeu nas pequenas. E sempre reclamou da falta de apoio. Se o Jaime Lerner o apoia e qualquer governador tem densidade de apoio nos pequenos municípios, o Beto Richa poderia ter ido para o segundo turno contra o Requião e eu acho que a parada seria diferente. Mas 2014 vai ser um pleito difícil. 2014 eu acho um pleito difícil, eu acho que o Beto ainda é favorito, e digo porque está com a máquina, está bem nas eleições, a coisa tem tempo de recuperação. Tem imagem e está fazendo um trabalho de rearticulação de seu grupo enorme, com dificuldades. Até porque já teve o susto em Curitiba. Claro, ele teve um alerta não só em Curitiba, no Paraná inteiro. Ele perdeu em Londrina, não esqueçamos. E o PSDB não ganhou em cidade importante nenhuma. O Beto ganhou, o candidato dele, do PSB, ganhou em Foz do Iguaçu. Mas ele está se rearticulando. E você pretende... A adversária, eu acho que é forte. Vou dizer por quê. A Gleisi Hoffmann tem imagem e tem uma qualidade, é inteligente e tem uma qualidade que é terrível. Ela é obstinada. Ela não sai do foco. Né? Você pretende estar na campanha em 2014? Como jornalista. Não, campanha não. Tá certo. Fábio Campana... Não, deixa eu fazer outra É que o nosso tempo, infelizmente, acabou. Não, é só uma. É só uma provocação. Tá só bom. uma provocação. Comunista bom é comunista rico? Eu nunca tive... Eu não acho que comunista bom é comunista pobre. Esta é uma atitude católica agregada ao movimento de esquerda no Brasil pela Ação Popular, que era um movimento católico. Não acho que o socialismo que eu pensava não era para socializar a miséria. Eu sempre achei que socializar cultura, aprendi assim. Minha formação como comunista não foi cristã, foi de outro tipo. Tá certo. Fábio Campana, muito obrigado pela sua participação no Conversa com a Fonte. Zé Beto também muito obrigado. Se você gostou desse programa, reveja na internet, entre no site otv.tv.br e lá está esse e os demais programas Conversa com a Fonte. A gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau.